Bom dia a todos. O título é o livro Alimento Psíquico. Eu sou autor, mas eu não estou aqui na condição de psiquiatra, não se preocupem. Mas interessou-me este tema, alimento psíquico. E qual é o verdadeiro alimento psíquico de todos nós? O alimento psíquico é o amor. É o amor que nos alimenta, poderia até falar do ponto de vista bioquímico, do que significa estarmos amorosos, estarmos apaixonados, mas interessa-me sobretudo perceber o livro como alimento da mente. E a grande dificuldade que se passa neste momento acerca do livro é que o livro tradicional, o livro em formato físico, em formato de papel, sob essa expressão é bastante má para o livro, mas o livro tradicional deixou de ser um objeto de amor. E deixou de ser um objeto de amor, sobretudo para os adolescentes. Se repararmos, há bocado foi apresentado um número que dizia que tinha havido aumento de consumo entre os 15 e os 34 anos. O que era interessante era decompor esse número e ver como é que estão os índices de compra e de leitura dos livros entre os 15 e os 24 anos, que é quando acaba a adolescência, quando o cérebro se deixa desenvolver. Ora, é muito interessante o que se passa nessa faixa etária, porque, de facto, os adolescentes estão sempre a ler. Estão sempre a ler no telemóvel, estão sempre a ler no seu computador, estão constantemente em contacto através de mensagens escritas e através de imagens, mas não leem ou leem muito pouco o livro tradicional. E eu penso que o futuro do livro, a morte do livro foi anunciada muitas vezes e não vai acontecer, mas o futuro do livro passa por esta conquista dos jovens leitores. Para isso é preciso fazer, vamos falar depois ao longo da nossa conversa, mas eu acho que gostaria de tocar esse ponto. Nós perdemos os leitores no início da adolescência, entre os 13 e os 14 anos, quando começa a adolescência. Temos muitos leitores infantis, de crianças que leem, que os pais leem para os filhos, que leem para os filhos para adormecer à noite, leem em férias, vão à Feira do Livro com os seus filhos. Mas se repararmos, por exemplo, na Feira do Livro, que tem tanta gente, há muito poucos adolescentes. Este ano houve muitos adolescentes nas zonas de convívio, mas não estavam nos estandes dos livros. Isso tem a ver com muitas coisas, uma coisa muito importante é que na sala de aula não se lê, não há leitura na sala de aula, não há leitura em casa de pais para filhos a partir de certa altura e, portanto, nós perdemos esses leitores numa época tão importante da sua vida em que, obviamente, eles não leem porque têm muitas outras coisas para pensar e para sentir. Mas na altura em que começa verdadeiramente o amor, pelo menos em relação ao par romântico, que é na adolescência, nós perdemos o par romântico do livro. Obrigado, Professor Nelson Sampaio. E queria agradecer à APEL por este belo evento. É um prazer estar aqui consigo a falar de um tema que também é importante para mim. Falou da adolescência e eu estava agora a lembrar-me que este verão passei férias com o meu sobrinho. Ele tem 14 anos, está no auge desse período da sua vida, não é? E é um miúdo que tendencialmente não gosta de ler, embora leia muito. Ele não percebe que lê porque lê através dos processos digitais e está sempre a ler coisas no telefone e na internet e nos jogos de computador, que também são uma forma de narrativa, mas não lê propriamente o livro físico. Ele está numa altura em que, como o professor Nelson Sampaio disse, ele está a ficar apaixonado. E eu às vezes... Eu tenho pena, porque ele até hoje era um miúdo gostava de fazer coisas comigo, íamos às compras, e jogávamos computadores dois juntos, aos jogos do futebol, etc. Ele agora só fala de uma rapariga que é a Mariana aqui, a Mariana ali. Eu já não posso ouvir falar dela porque apetece-me dizer-lhe que para ele deixar de ser criança um bocadinho mais tempo, para não se meter já em problemas. E ao mesmo tempo
também percebo que a paixão é uma forma de patologia também, não é? É uma patologia, se calhar, benéfica, mas que tem a sua representação mais fidedigna nos livros. Às vezes parece-me dizer, olha, se lês o Ana Karenina, ou se lês o Lolita, ou até as 50 Sombras de Grey, vais perceber os efeitos perniciosos que a paixão pode ter no teu organismo. Também é uma forma de uma pessoa se construir enquanto indivíduo, não é? Mas isto para dizer que eu acho que a saúde física e a saúde mental estão ligadas nessa componente, que eu acho que é muito importante, e que a psiquiatria, e que a psicologia, e que outras formas de comunhão têm, que é a identificação. Eu acho que a identificação é a arma mais poderosa que o ser humano tem à sua disposição para começar a resolver a sua doença, não é? E falamos disso, não é? De saúde. Quando se fala de saúde, fala-se também de doença. E comigo aconteceu mesmo. Enquanto estava a crescer, e até o momento em que me tornei adolescente, eu pensava que era o único. Ou seja, pensava que era o único que tinha pensamentos violentos, pensava que era o único que achava que os meus pais não gostavam de mim, pensava que era o único que tinha perturbação social, embora nessa altura eu não conseguisse definir a coisa como perturbação social, mas a tendência para o isolamento, que é uma coisa muito típica do escritor, é uma forma de perturbação social. Graças a Deus que os livros apareceram, porque quando eu tinha 13 anos e o meu padrasto me levou à Feira do Livro pela primeira vez, e me deu assim uma catrefada de livros, deu uns clássicos russos e não sei o quê, coisas que não eram próprias para um rapaz da minha idade. É a primeira vez que eu li um romance, e foi o Crime e Castigo. Eu percebi, afinal eu não sou o único. Esta criatura, o Raskolnikov, é mais doente que eu. É mais perturbado, tem mais problemas sociais. Quer dizer, ele à página 50, 60 mata 2 mulheres, que é uma coisa que nunca... Enfim, portanto é muito mais perturbado que eu, mas quando... Os livros também servem para isso, servem para essa identificação emocional e para percebermos que há casos piores. Quer dizer, eu nunca serei tão louco como o Dom Quixote, nem tão psicótico como o Raskolnikov, nem tão adúltero como por exemplo a Ana Karenina, nem tão vingativo como o Capitão Ahab, nem tão drogado como o Sherlock Holmes, não é? Portanto, essa identificação para mim foi muito importante. Eu acho que quando eu vou às escolas e termino já, a minha tentativa não é de fazer com que os miúdos se interessem pelo livro enquanto objeto, porque isso acho que é uma coisa muito, muito pessoal, nem fazê-los interessar pelo livro, porque é uma forma de se desenvolverem. Eu acho que se isso começar pelo lado identificativo, ou seja, olha, tens aqui uma personagem com a qual tu te podes identificar, com a qual tu podes ter uma relação emocional, com a qual tu podes dizer, isto sou eu, em certa medida isto sou eu. Isso foi a maneira como me liguei aos livros, e é a maneira como eu continuo ligado aos livros, que são a minha forma de ser. Achei interessante o que diz sobre o seu sobrinho, que está apaixonado, ainda bem. Ainda mal. Provavelmente ainda não conheceu as vicissitudes do amor, mas é bom que esteja apaixonado na idade que tem. O problema é que, pegando naquilo que eu disse inicialmente, ele podia estar apaixonado pela Mariana, podia estar apaixonado por um livro. E o que se passa muitas vezes é que nós temos dificuldade, num jovem de 13, 14 anos, de o fazer apaixonar por um livro. Eu concordo com o que o João disse sobre a identificação. A leitura nutre a inteligência e nutre a imaginação. E, portanto, de facto, nós não nos sentimos sozinhos quando lemos um livro e vemos uma descrição que tem a ver connosco, e um livro que nos leva a viajar ou que nos leva a imaginar mundos diferentes. É extremamente importante para o nosso desenvolvimento psíquico. O problema é que, na altura em que o João tinha 13 anos, não havia internet, e agora há. Essa é que é a grande diferença. Eu sou absolutamente a favor da internet, não pensem que estou a dizer mal da internet, mas estou a colocar a internet como um desafio absolutamente fundamental em termos da leitura, porque é a partir da internet que nós podemos, de facto, pôr os jovens a ler. Isso é preciso fazer isso de muitas maneiras, é preciso fazer isso em casa, em que os pais podem ler pedaços de livros e estimular a leitura.
É possível fazer isso através de podcast, que felizmente já há vários podcasts sobre livros, que são muitíssimo importantes, mas é sobretudo importante que sejam os jovens os transmissores da vantagem e do prazer da leitura. Situando-me nessa época da adolescência, em que aí é que nós temos que criar o futuro do livro. O futuro do livro define-se pela forma como os nossos leitores jovens reconquistarem o prazer da leitura e reconquistarem a paixão da leitura. Estava-me a recordar dos meus 12, 13 anos, há muitos anos, há mais de 60 anos, em que havia um professor do Pedro Nunes que nos obrigava a recitar a estrofe do primeiro canto dos Lusíadas correspondente ao número do aluno. Eu era o número 4 e, portanto, aquilo que eu decorei foi: vós, tais ides minhas, depois criado, tendes em mim um novo engenho ardente-se, sempre em verso humilde, celebrado, etc. Não vos quero... Eu sei a estrofe toda 60 anos depois. Nós achámos isso ridículo e gozávamos com o professor dele fazer essa obrigação. Mas o ponto interessante é que isso despertou curiosidade sobre os Lusíadas. Não sei se essa experiência provavelmente agora não conseguiria funcionar, porque há muita indisciplina nas escolas e não era fácil um professor conseguir fazer isso. Mas a leitura na sala de aula é também uma coisa que eu queria acentuar e que me parece absolutamente fundamental. Outra coisa que não se faz em Portugal e que se faz no estrangeiro são leituras pelos próprios autores, pelos próprios escritores. É um hábito que existe em Inglaterra, nos Estados Unidos, os autores fazerem leituras públicas dos seus livros. Isso é qualquer coisa que acho que nós devemos fomentar. Eu acho que todos os autores queixam um bocadinho os editores, eu não me queixo do meu, com quem trabalho, o Zeferino Coelho, com quem trabalho há 32 anos, mas, em geral, eu acho que as editoras têm que tentar manter o livro. O que se passa é que há um esforço muito grande na altura do lançamento do livro, mas esse esforço não é sustentado e, portanto, o livro morre. E, portanto, é preciso criar novas oportunidades para a divulgação do livro, a partir do número 100 do livro que se vende, a partir do meio da escola, a partir de uma leitura pública, para que possamos melhorar estes índices de leitura, que são, de facto, muito maus em Portugal. Há um estudo do professor Machado de Paz que 61% das pessoas não leram um livro durante um ano, não é? Que é um estudo muito triste em Portugal, e temos que vencer, e há sinais positivos, como foram apresentados pelo Pedro Sobral, que acho que há sinais positivos, mas há um trabalho de dedicação ao livro e de transformação do livro no tal objeto de amor que eu acho que pertence a todos nós que aqui estamos e que nos interessamos por livros. Sim, a minha experiência de 20 anos a publicar livros e a passear um bocadinho por todo lado com essa função, não é? de divulgar e de estar presente, diz-me tendencialmente que o futuro do livro... Bom, para já eu nunca concordei com aquela famosa... aquele vaticínio da morte do livro. Acho que o livro não morre e é tão resistente que as outras formas físicas de manifestação artística, por exemplo, a música morreu, o suporte musical morreu e passou a estar completamente à mercê do digital, e o livro resistiu a isso, apesar dos cobos, apesar de todas as formas de leitura online e de gadgets que nós temos para poder aceder à leitura, que eu acho que são tão válidos como o livro físico, embora eu prefiro o livro físico porque cresci com o livro físico, como grande parte das pessoas aqui. Até a expressão livro físico é estranho, não é? É como se agora nós dividíssemos as coisas, mas a minha experiência tem sido já acho que no nosso país há todo um contexto que tem que ser visto. Há cerca de 50 anos nós tínhamos uma taxa de analfabetização enorme, e só depois da democracia é que as coisas começaram lentamente a melhorar, não é? Portanto, passámos por um período de grande refração. Durante 48 anos parece que parámos no tempo e não havia políticas do livro, não havia políticas de cultura em geral que
levassem ao aperfeiçoamento deste lado do nosso humanismo. Portanto, é normal que, chegando ali a 75, e passaram-se apenas 48 anos ou 49, que as coisas sejam lentas. Mas, mesmo assim, acho que houve uma evolução muito grande e muito significativa. Eu não sei se estou a dizer algum disparate, mas creio que as vendas de livros hoje são muito superiores às vendas de livros há 20 ou há 30 anos. E, portanto, o que é que se lê? Isso já é uma coisa que não depende de nós escolher, obviamente, depende do gosto de quem está do outro lado. No meu ponto de vista, eu sempre que vou a qualquer lado tentar promover esta coisa de escrever e de se chegar ao leitor, eu penso que a minha função não pode ser tanto pedagógica quanto emocional. Ou seja, eu não me ligo necessariamente às coisas porque me mandam fazê-lo. Aliás, como o Daniel Sampaio agora dizia, decorou essa frase, e isso é interessante que tenha decorado, mas se calhar a minha ligação às coisas que me mandaram decorar ou que me mandaram aprender quando eu estava na escola é muito menos forte do que aquela ligação às coisas que eu de facto fui por minha própria evolução. E, portanto, criar uma política do livro em que os miúdos comecem a interessar pelo livro por sua própria evolução, porque aquele tema lhes interessa, porque aquela personagem é interessante, porque aquele contexto é algo com o qual se consegue identificar. Eu acho que é um grande passo para depois termos leitores futuros, em vez de miúdos que durante o período escolar leem porque são obrigados a fazê-lo e depois abandonam completamente a leitura. Bom, há grandes recomendações para nós termos o tempo. Eu estaria aqui a falar muito mais com o João. Queria só dizer uma coisa, que é a leitura obrigatória. Eu acho muito bem que haja livros que sejam obrigatórios de ler na escola, mas é preciso fazer outra coisa, porque a leitura obrigatória é uma forma de violência. E todas as formas de violência não resultam com gente nova. E, portanto, uma das coisas que eu acho que era muito importante fazer é, para além dos livros de leitura obrigatória, se pudessem fazer leituras de outros livros escolhidos pelos jovens, sugeridos pelos professores e pelos pais, de modo a transformarmos o livro no tal objeto de amor que eu falava no início. E eu penso que isso é da responsabilidade de todos nós, aqueles que gostamos de livros, que escrevemos, que lemos, passar essa mensagem de que a leitura é um prazer. Eu trabalho muito com adolescentes e impressiona-me quando tantas vezes que eles estão aborrecidos. Aliás, há uma maneira de dizer que nós usamos, os psiquiatras e psicólogos, que é o típico aborrecimento adolescente. Seria tão importante que, para combatermos o aborrecimento adolescente, nós pudéssemos ter um livro para que eles estivessem, de facto, menos aborrecidos. E muito obrigado. Obrigado. João. Obrigado a todos. Obrigado.